Bem-vindos a mais um Ludobardo e hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu já tinha adiantado antes, contexto, exatamente. Por que eu quero falar sobre contexto? Pelo seguinte, tem um jogo específico que me fez pensar nesse assunto, que é o Enslaved Odyssey to the West. Mas antes de chegar lá, vamos primeiro contextualizar o que é exatamente contexto. Quando eu digo contexto, eu estou falando especificamente de coerência narrativa, ou seja, um determinado universo fictício, ou enfim, algo que existe ali para fundamentar um mundo que personagens vão habitar dentro de uma determinada história, trama, enredo, por aí vai. E o que acontece, quais são as regras que aquele universo impõe? Isso pode ser uma regra desde uma física, que às vezes se comporta como a física do planeta Terra, ou não, se você estiver no espaço, até também o fato de você poder ter magia num determinado mundo, ou as pessoas seguirem um determinado padrão psicológico, enfim, tanto faz. A ideia é que você tem um determinado mundo e que esse mundo apresenta regras, uma coerência, digamos, interna. Isso é o que a gente identifica como verossimilhança. E, inclusive, outro fator que é muito interessante nessa discussão de contexto e, digamos assim, universos ficcionais narrativos, é que muitas vezes quando você está assistindo um filme, e aí vem a questão da coerência, você vê uma determinada coisa acontecendo naquele mundo. Por exemplo, vamos pegar exemplo Senhor dos Anéis, tá? E aí você tem lá o Gandalf, "You shall not pass!" Pá! E ele manda uma magia bizarra lá. E aí você para e pensa, mas isso nunca aconteceria na vida real. Realmente, porque ali não é o mundo real, ali é a Terra-média, ali é um universo separado que respeita outras regras, que tem raças diferentes que você não conhece no planeta Terra, e por aí vai. Isso é, digamos assim, essa coerência. Agora, se de repente, dentro daquela cena ali, que o Gandalf manda "You shall not pass!" e aí, de repente, se ela desce um astronauta muito bizarro, ou se não chega a galera lá, o Samuel Jackson no estilo Pulp Fiction começa a dar tiro em todo mundo com a carteira dele. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo? Que isso seria certamente estranho, causaria um estranhamento, porque apesar de ser algo ficcional ainda assim, está fugindo daquelas regras, digamos, que foram anteriormente estabelecidas. Então, ok, bacana, isso é super básico, tá? É só a ideia de que sempre que você vai consumir qualquer obra ficcional, você está criando um momento ali de o que a gente chama de suspensão da descrença. Ou seja, você tem, digamos assim, o seu nível de suspeita humana, e você vai falar, opa, eu não acredito nisso, ou melhor, eu vou deixar de temporariamente não acreditar no que é real para acreditar no que é ficcional. E aí, ao acreditar no que é ficcional, bacana, você está conseguindo, digamos, curtir aquele mundo ficcional, aceitando como se ele fosse de fato, naquele momento, durante aquele filme, ou durante aquele livro que você está lendo, aquele jogo que você está jogando, como se naquele momento ele fosse real. Ok? Beleza. Então aí chegamos em alguma questão que eu queria criticar. O jogo Enslaved Odyssey to the West, ele tem um protagonista muito específico chamado de Monkey. E o jogo é principalmente baseado numa mecânica de plataforma. Você está o tempo todo pulando, escalando parede, o que me lembrou demais o que você faz muito em God of War e Uncharted. Só que o que me incomoda ali é o seguinte, no Odyssey to the West, no Enslaved, o seu nome é Monkey, você mal sabe alguma coisa sobre o seu protagonista, mas você tem certeza absoluta de que ele existe para essa função. Ele é, sei lá, meio que um Mowgli do futuro, e ele tá ali, ele sobrevive assim, é assim que ele sobrevive, com a bastão dele dando porrada e escalando diversas coisas. Aí beleza, você vai ver o Drake do Uncharted. Tá, o Drake o Nathan Drake, né? Exatamente. Ele é bacana, ele tá lá escalando também, ele é meio que Indiana Jones, né? Tem toda aquela discussão de que a Lara Croft era pra ser Indiana Jones feminina, e aí agora o Drake é a versão masculina da Lara Croft. Mas enfim, ele também escala pra caraca, é bom com arma, bacana. Só que eu fico com uma séria sensação de que, em função do gameplay que necessita de aqueles momentos de pausa entre o combate, você tem umas situações muito forçadas. E aí o que me incomoda mais ainda é ver o Kratos, o God of War, um espartano sinistro, mas, essencialmente porradeiro, ficar escalando um monte de parede, e não só escalando um monte de parede, mas também dando pulo duplo. O que é aquele pulo duplo, cara? Eu nunca entendi. Antes dele pegar as asinhas, tá? Antes dele pegar as asinhas, eu não entendo até hoje o que é aquele pulo duplo. Eu não consigo imaginar. Ele pula assim, aí, sem nada. Aquilo não faz sentido. Se eu tiver errado, alguém me corrige, mas eu lembro, assim, vividamente de cenas de eu não ter o poder das asinhas e poder fazer pulo duplo. E pra mim aquilo sempre foi
é uma quebra da minha suspensão da descrença. Um jogo que é o contrário, que, digamos assim, fornece um exemplo contrário, é o Conker's Bad Fur Day. Se alguém pode ter jogado no DST4, eu joguei no DST4, e também tem aquela versão muito boa, Reloaded, pro Xbox, sem ser o 360 antes. E a questão toda é que, no Conker's Bad Fur Day, eles até brincam com isso. Era a época em que você tinha um botão fazendo mais de uma função, né? Em vez de só o A pular pra sempre, não, o B, no caso do Xbox, ele funciona em momentos contextuais. Só que os contextuais ali do Conker são tipo assim, daqui a pouco ele pega uma frigideira e dá uma pancada em alguém, ou senão ele tem uma ideia muito louca, ou saca um objeto muito nada a ver. O que me lembra também o tom cômico, tanto o Conker tem esse tom cômico, como os jogos de adventure da LucasArts. Então no Monkey Island você tinha, em dado momento, o Guybrush Threepwood puxando um cachorro das calças. Cachorro! E aí botando de volta nas calças, alguma coisa assim. Então assim, o tom cômico faz uma grande diferença na hora de, digamos, criar uma tolerância maior para esse contexto. Mas enfim, essa é a minha indagação. Por exemplo, vocês estão escutando no fundo a Bethel, que é a minha cadela latindo. Se daqui a pouco vocês vissem um gato voando, isso seria, digamos assim, não seria contextual, porque vocês estão esperando alguma coisa em função das regras que vocês estão percebendo agora. Basicamente é isso. Então, enfim, deixo aqui a minha indagação para vocês. Vocês concordam? Você acha? Isso também incomoda vocês? Eu acho o Enslaved um ótimo exemplo de plataforma, ou seja, gameplay bem concatenado com, digamos, o contexto narrativo. E apesar de eu adorar God of War também, eu acho a história muito bacana, eu gosto muito das cenas de ação, eu acho muito tosco você ter diversos momentos de, digamos, plataforma em que você tem que ficar pulando pra lá e pra cá com Kratos e dando pulo duplo. Pra mim aquele pulo duplo é inaceitável. E em vários momentos você também pensa, o que diabos é o pulo duplo? Eu tava jogando Hard Corps outro dia, e o Hard Corps, ele tem pulo duplo. Hard Corps é como se fosse uma espécie de homenagem a um sucessor espiritual à série Contra. Na série Contra você nunca teve pulo duplo. Então eu fico pensando, o que é exatamente esse pulo duplo? Como é que ele se justifica naquele universo narrativo? Às vezes tem muita gente que tá nem aí, pouco se importando, pode ser o seu caso, se for, opine. Mas também tem gente como eu que vai falar, pô, pelo amor de Deus, tipo, pensa numa forma melhor de casar o que é mecânica de jogo com o contexto narrativo. Enfim, chegamos ao término desse episódio. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o contexto é tão relevante? Sim, não? Por quê? E quais jogos você acha que isso funciona? Porque quando eu penso em contexto, eu penso em narrativa.